Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo análise completa da versão mais barata, a versão mais simples aqui do Moto E22, que está custando, acreditem, na faixa de R$650. Isso novo, com garantia de 1 ano, assistência técnica, e o aparelho ainda traz coisas muito boas, que a gente não costuma encontrar em aparelhos nessa faixa de preço, como por exemplo o sensor digitais, um acabamento mais bonito e mais moderno. Mas claro que o aparelho não vai ser tão barato assim à toa. Essa aqui é a versão mais simples do Moto E22, trazendo apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Para poder compensar essa quantidade de memória RAM e armazenamento mais baixas, esse aparelho conta com o sistema Android Go, que é uma versão mais simplificada do Android tradicional, mais enxuta também, então ela ocupa menos espaço, tanto que o sistema todo ocupa por volta de 7 GB do armazenamento aqui do Moto E22, então ainda assim sobra bastante espaço aqui para você instalar os jogos, os aplicativos. O aparelho tem um slot dedicado também para cartão de memória, e o Android Go ele consegue trazer um desempenho muito bom, conseguindo até ser melhor quando se fala em performance, quando comparado com a versão de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento do Moto E22. Inclusive eu estou aqui com os dois aparelhos, eles são bastante parecidos, trazendo pouquíssimas diferenças. Basicamente temos a diferença na versão do Android, a quantidade de memória RAM e também de armazenamento. No resto os dois aparelhos são idênticos. Mas será que vale a pena economizar e levar o Moto E22 para casa? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. No final do vídeo eu também vou falar sobre os principais concorrentes desse aparelho. Ele traz um preço muito baixo, mas existem outras opções também na mesma faixa de preço, eu vou comentar lá no finalzinho do vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E começando aqui pelo design, o Moto E22 traz a mesma aparência da versão com 64 GB de armazenamento. Inclusive eu até peguei uma cor diferente, mas os dois trazem uma opção com cor diferente e outra opção com a mesma cor. Se eu não estou enganado, a versão na cor preta existem nas duas opções, enquanto que essas aqui que eu estou mostrando para vocês são as exclusivas de cada uma das versões. Mas visualmente os aparelhos são idênticos, só muda mesmo a questão da cor, até mesmo as dimensões, o peso são idênticos aqui nos dois aparelhos. E o Moto E22 tem um visual muito bonito. Reparem, por exemplo, que ele traz aqui a moldura abrigando as duas câmeras traseiras. Apesar de serem sensores simples, a câmera principal até que traz uma qualidade boa para sua categoria. E o aparelho tem linhas mais retas aqui na parte traseira. Sua tampa e suas bordas são feitas em plástico, porém traz aqui uma pintura fosca que eu acho muito bonita. E o aparelho também tem pequenos chanfros aqui nas bordas. Ó. Olhando aqui com atenção, a gente percebe que as bordas elas têm uma pintura diferente. Inclusive até lembra uma pintura metálica, e temos aqui as bordas. Então visualmente o Moto E22 é muito bonito, nas duas versões, tanto com 64 GB quanto com 32 GB. O aparelho traz uma espessura de 8 mm e o seu peso é de apenas 169 gramas. Temos aqui um aparelho bastante leve, porém ele é mais leve do que a média, mas para que isso acontecesse tivemos um corte na bateria, que tem 4.020 mAh, inclusive nas duas versões, tanto de 64 GB quanto a de 32 GB, e isso acaba sendo um ponto negativo conforme eu vou falar mais adiante. Temos o triplo slot, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips e um cartão de memória, algo que é muito importante em um aparelho com 32 GB de armazenamento. Aqui na parte inferior nós temos um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, algo impressionante, né? Nessa faixa de preço. Esse aqui é um dos alto-falantes. Temos também a entrada USB tipo C, outro ponto positivo desse aparelho, mais o microfone utilizado para as ligações. E aqui nessa outra lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é sensor digitais, algo também difícil de encontrar nessa faixa de preço. E é um ponto positivo aqui do Moto E22. Ele traz os sensores digitais e tem uma boa velocidade, ó. Ele não é lento, tá aqui fazendo mais uma vez. Ele é preciso e também bastante rápido. Mas essa versão aqui, como vem equipada com Android Go, que é uma versão mais enxuta, mais simplificada do sistema, não traz a opção de desbloqueio facial. Mas como ele tem o sensor digitais, que é uma função que eu acredito até ser mais importante, então acredito aqui que esteja de bom tamanho. E além de áudio estéreo, temos também suporte ao Dolby Atmos, outra coisa que impressiona aqui no Moto E22. Nesse lado temos a entrada para fone de ouvido e o segundo alto-falante fica aqui, ó, junto ao próprio alto-falante utilizado para as ligações. Quanto à tela, temos aqui um display LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels,
proporção de 20:9 e acreditem, taxa de atualização de 90 Hz, que garante uma interface mais suave em alguns momentos, mas infelizmente isso não vai acontecer em todos os momentos justamente por causa da limitação de performance desse aparelho. Aqui nós podemos ver a câmera frontal com apenas 5 megapixels, apesar disso ela consegue filmar em até Full HD e aqui vocês podem ver melhor as bordas superior e laterais. E aqui mostrando a borda inferior, que acaba sendo um pouquinho mais espessa. Apesar da resolução HD+, temos aqui uma boa definição, mas onde esse aparelho acaba pecando mesmo é na questão do brilho. Infelizmente ele traz um brilho máximo muito baixo, tanto que eu estou usando o aparelho quase que com brilho total aqui, ó. Aqui está o brilho máximo e ele só chega a 250 lux. Para vocês terem ideia, é comum os smartphones mais simples trazerem um brilho de 300, 350 lux e aqui temos o brilho máximo de 250 lux. E não é à toa que eu preciso quase sempre deixar o aparelho próximo do brilho máximo. Uma das maiores diferenças entre o Moto E22 na versão com 32 GB para a versão com 64 GB está no sistema. Ambos trazem o Android 12 de fábrica, porém temos aqui na versão com 32 GB o Android 12 Go, que é uma versão mais enxuta, mais simplificada do Android 12, projetada para rodar em aparelhos com hardwares mais simples, hardwares mais básicos, com a partir de 512 MB de memória RAM. 3 pontos positivos do Android 12 Go. O primeiro é que ele traz uma performance melhor, apesar do hardware simples aqui do Moto E22. A segunda vantagem é justamente essa, ele utilizar menos recursos. Claro que algumas coisas foram simplificadas, por exemplo, perdemos aqui o desbloqueio facial, ele também traz um suporte limitado ao widgets, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas por outro lado o sistema ficou mais ágil, apesar das configurações simples desse aparelho. E a terceira vantagem é que o Android 12 Go não ocupa muito espaço do armazenamento. Como temos apenas 32 GB aqui no Moto E22, isso acaba sendo essencial. Quando você tira o Moto E22 da caixa, temos ocupados apenas 7,7 GB do armazenamento. Isso já contando o próprio sistema e também os aplicativos pré-instalados, o que representa 24% ocupados do espaço total. Então sobra bastante espaço aqui para você fazer a instalação dos aplicativos, dos jogos. Nesse momento, eu tenho por volta de 11 GB ocupados apenas por jogos e quase 5 GB ocupados por aplicativos. E tá aqui, ó, 23 GB ocupados no total, ainda tenho aqui 9 GB livres. Tá certo que 32 GB não é o tamanho ideal, acho que hoje é até pouco para o smartphone, acho que 64 acaba sendo o mínimo, mas como temos aqui o Android 12 Go ocupando pouco espaço, o legal é que mesmo sendo um aparelho com pouco armazenamento, ainda assim é possível instalar bastante jogos, bastante aplicativos. Tenho 11 GB ocupados apenas pelos jogos aqui e ainda assim está sobrando 9 GB de armazenamento livre. Então temos aqui um sistema mais simplificado, uma interface um pouquinho mais simples e um dos impactos aconteceu na tela de widgets. Reparem que eu não consigo trocar os widgets aqui da tela inicial, ele já vem com alguns pré-configurados, mas eu não consigo usar os widgets dos aplicativos, por exemplo. Outra mudança está aqui, ó, em alguns apps como Galeria, que está utilizando a versão Go. Temos também o Google Go aqui, por exemplo, mas nada impede de você instalar as versões tradicionais. Caso você não queira usar o Google Go ou o Facebook Lite, dá para você instalar as versões tradicionais. Quase todos os aplicativos que rodam no Android são compatíveis aqui também com o Android Go, exceto por alguns jogos, como por exemplo o Asphalt 9, que precisa de mais memória RAM para rodar. Então o Asphalt 9, por exemplo, é um game que não é compatível aqui com o Moto E22 rodando o Android Go. E aqui acessando a multitarefa, outro recurso que a gente percebe que foi retirado é o de tela dividida. A gente não consegue mais colocar dois aplicativos aqui em tela dividida. Apesar disso, alguns recursos que estão presentes no smartphones da Motorola estão aqui no Moto E22, como por exemplo o toque no sensor digitais, os dois toques para você abrir uma lista de aplicativos. Dá para você colocar até 6 aplicativos aqui para poder abrir em forma de atalho. Outro truque que está presente aqui no Moto E22 é o gesto tradicional para a gente ligar e desligar a lanterna. Esse gesto está funcionando. Infelizmente o gesto para você abrir a câmera, esse não funciona mais, mas temos o atalho no botão liga-desliga. Você dá 2 toques no botão liga-desliga e consegue abrir facilmente o aplicativo de câmera. Ele também traz o modo de screenshot da tela colocando os 3 dedos. Então ele traz aqui alguns truques, mas realmente temos uma interface mais simplificada, mas ao meu ver isso aqui foi bastante positivo, porque o Android Go possibilitou a gente ter uma performance boa aqui usando os aplicativos, ter uma experiência um pouco melhor quando você está
trocando entre aplicativos, rodando o sistema, mas não é em tudo que a performance é muito boa. Por exemplo, quando a gente abre o Gmail, ele dá uma congelada, ele não fica nem travando, ele congela mesmo. Eu vou fechar aqui o aplicativo e mostrar para vocês, vou reabrir. Cada vez que você abre o Gmail, ele fica congelado, leva um tempo aqui para poder liberar a interface, ó, e apresenta muitos engasgos no começo. Depois de algum tempinho, ele já passa a ter uma performance melhor. Mesmo com as simplificações do Android Go, ainda assim a gente tem uma interface que apresenta engasgos, apresenta alguns travamentos. Aqui também mostrando o aplicativo de mapas. Reparem que ele tem uma boa responsividade, mas a interface ela é dura, ela é travada. Ela não tem aquela suavidade quando você vai rolando pela página. E olha que temos aqui uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. Ainda assim, isso não foi o suficiente para garantir uma boa performance aqui rodando o aplicativo de mapas. Fazendo o teste também com o YouTube, acessando a página do BGeeks, a gente percebe que ele tem uma boa resposta. A rolagem também está com uma velocidade boa, está até melhor do que na versão de 64 GB, mas o YouTube é uma das exceções. Normalmente a gente tem uma interface um pouquinho mais travada, aqui fazendo a rolagem também da multitarefa. Então o Android 12 Go ajudou aqui nas configurações simples do Moto E22, mas ele também não faz milagres. Isso acontece nem tanto pelos 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Por mais estranho que isso possa parecer, acredito que o principal culpado aqui seja o seu chipset, o Helio G37. Acontece que esse aqui é um chipset bastante antigo e com uma performance muito limitada. Para vocês terem ideia, ele traz 8 núcleos da série A53, que já está há muitos anos no mercado, e a maioria dos aparelhos usam no mínimo o A55, que é uma CPU mais atual. E em smartphones intermediários, o A55 é utilizado como núcleo de eficiência energética. Isso porque a performance dele já não é tão alta assim. Agora imagina como é que é numa configuração com A53. Então temos aqui 8 A53 rodando até 2.3 GHz. E a GPU é a PowerVR G8320, é uma GPU também bastante fraquinha, que mesmo na época do lançamento já apresentava muitos problemas de performance e depois de vários anos isso só acabou piorando, já que os jogos evoluíram, ficaram mais complexos e temos aqui uma GPU com uma performance bastante limitada. Tanto que eu não recomendo o Moto E22 para jogos, até mesmo na versão com 64 GB eu não faço essa recomendação. Aqui na versão com 32 GB eu recomendo menos ainda. Não que não seja possível jogar com o Moto E22, eu consegui rodar games como o COD, inclusive com uma boa qualidade. O COD até me surpreendeu. Tô vendo que esse é um game que é bem otimizado mesmo para rodar em todo tipo de hardware, porque o desempenho do COD aqui no Moto E22 foi muito bom. O Asphalt 9, como eu já falei para vocês anteriormente, não roda nesse aparelho por causa da memória RAM limitada de apenas 2 GB, mas consegui rodar outros games como o Asphalt 8, o Asphalt Extreme. Esses games já rodaram aqui no Moto E22. Alguns deles apresentando alguns congelamentos durante o gameplay. E acredite, eu acho que o desempenho só não foi pior por causa do Android 12 Go, então por isso ele acabou apresentando uma performance um pouquinho melhor. A bateria tem 4.020 mAh, é uma capacidade abaixo dos 5.000 mAh, mas podemos considerar que 4.020 mAh é uma boa capacidade também. E no aparelho que traz um hardware mais simples, era de se esperar uma boa autonomia, mas não foi o que aconteceu aqui com o Moto E22. Nas duas versões, a autonomia de bateria foi um dos pontos negativos desse aparelho. Aqui na versão de 32 GB, a autonomia foi até um pouquinho pior. Para vocês terem ideia, durante uma hora de ligação, com o brilho da tela em 120 lux, o aparelho gastou 9% de bateria. 9%. Consumo muito alto. Assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 11%. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3%. Foi o único item aqui que tivemos um consumo normal. E navegar no GPS com o aplicativo Google Maps também durante uma hora gastou enormes 14%. Então uma bateria que vai durar muito pouco. E as duas versões do Moto E22 acabaram me decepcionando bastante nesse aspecto. Elas foram até parecidas na autonomia. Agora, gastar 11% de bateria assistindo uma hora de vídeo no YouTube realmente me assustou bastante aqui nesse aparelho. E o GPS então nem se fala, gastando 14% depois de uma hora. Um ponto positivo que não é comum nessa faixa de preços é que ele traz suporte ao Wi-Fi Dual Band, suporta as redes de 2.4 e de 5 GHz. Quanto às câmeras, temos aqui dois sensores traseiros, o principal com 16 megapixels e abertura de 2.2 e um detector de profundidade de apenas 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem apenas 5 megapixels
com abertura de 2.4. Câmera traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros, enquanto que a câmera frontal consegue filmar apenas resolução HD 1280 por 720 pixels. Apesar das configurações simples, o Moto E22 até consegue fazer boas fotos aqui para sua categoria, em situações de bastante luz. O aplicativo é bastante simples, quase não tem opções aqui, só temos o modo profissional para fotos, modo panorama e um time-lapse para vídeo. Não temos câmera lenta, por exemplo. Ele traz modo retrato para a câmera frontal e para a câmera traseira, para isso ele utiliza aquele segundo sensor para detecção de profundidade. Em situações de pouca luz ele já deixa um pouquinho a desejar, mas também entrega um resultado ok. Mas para vídeos não espere muita coisa aqui do Moto E22, é um aparelho bastante simples para vídeos, mas é claro que a gente precisa dar um desconto, já que é um aparelho muito barato e praticamente imbatível em preço na sua categoria. Bom galera, apesar do Moto E22 trazer alguns pontos positivos, é um smartphone muito barato e praticamente imbatível em sua faixa de preço, conta com alguns recursos interessantes como sensores digitais, vem com uma câmera traseira boa para fotos também, visualmente é um aparelho muito bonito. Apesar do desempenho ainda ser bom rodando o sistema, a gente experimenta engasgos, às vezes até congelamento. É um smartphone que não é indicado para jogos também, não só por causa da pouca memória RAM e também do armazenamento, mas também pelo seu chipset, o Helio G37. Então quando se pensa em performance, até mesmo a versão com 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM do Moto E22 acaba sofrendo, porque ele traz mais armazenamento, traz mais memória RAM, mas também vem com o mesmo chipset Helio G37, que por causa da sua CPU e GPU acabam limitando bastante o desempenho desses dois aparelhos. Olha, o grande diferencial desses dois carinhas aqui acaba sendo o seu preço, e por isso eles ainda são opções de compra para quem está procurando um smartphone muito barato, para quem quer um aparelho novo e que ainda tem um preço bastante competitivo. Mas assim como eu falei na análise da versão com 64 GB, o Moto E22 não é a única opção nessa faixa de preço. Infelizmente, custando aqui na mesma faixa dos R$650, só existe uma segunda opção, que é o Moto E20, que é um aparelho mais antigo do que o Moto E22, está com Android 11, apesar dele rodar também a versão Go, que melhora a questão da performance, mas ele está com uma versão anterior ao Android 12 aqui do Moto E22, que já não é a versão atual, afinal de contas já estamos no Android 13. Mas o Moto E20 acaba sendo uma opção melhor, porque ele conta com os 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento aqui, igualzinho ao Moto E22, traz também uma versão Go do Android, que vai melhorar o desempenho, porém o aparelho vem com um chipset mais potente, o Unisoc T606, que vem inclusive com núcleos de performance, uma GPU muito melhor, então o desempenho geral do Moto E20 acaba sendo melhor do que do Moto E22. O Moto E20 ainda traz uma câmera principal também muito boa, vem com sensores digitais. Eu acho que o Moto E20 é uma opção melhor se você está procurando um smartphone na faixa dos R$650. Agora, se você puder acrescentar um pouquinho mais, já temos aqui outras opções, como o Galaxy A03 da Samsung, que traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, o ótimo chipset Unisoc T606, idêntico ao do Moto E20 que eu citei para vocês. O Galaxy A03 também se sai melhor em câmeras, trazendo um sensor principal de 48 megapixels e oferecendo uma melhor qualidade de fotos e vídeos também. O aparelho também foi atualizado recentemente para o Android 13, está com uma versão mais atual do Android, olha que legal. Porém, ele peca na questão dos sensores digitais, que está ausente. Também na faixa dos R$800 temos o Moto E13, que é um aparelho que foi lançado mais recentemente e também conta com o Unisoc T606, assim como acontece com o Moto E22, ele conta com 2 versões de armazenamento e memória RAM, e por R$800 dá para você pegar a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O aparelho tem um desempenho muito bom, e apesar do seu hardware mais robusto, ele está rodando o Android 13 Go, olha que interessante. Porém, o Moto E13, assim como o Galaxy A03, não conta com sensores digitais, outro pecado aqui desse aparelho. Por R$850 temos o Moto E32, que também traz um hardware bem legal, vem com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e o Unisoc T606, e tal, a performance é muito boa. O problema é que o aparelho está com uma versão mais defasada do Android, ele está com Android 11, então acaba sendo o problema do Moto E32, mas é um aparelho muito bom para essa faixa de preço, contando inclusive com sensores digitais. Temos também o Moto E40, que está custando aí na faixa dos R$815, um pouquinho mais caro do que o A03 e o Moto E13, mas o aparelho tem um chipset ainda mais potente, o Unisoc T700. Conta com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e traz uma performance muito boa. Conta com bateria de 5.000 mAh também. Então vemos aqui que existem outras opções nessa faixa de preço, mas batendo ali de frente na faixa dos R$650, infelizmente só o Moto E20, os outros custam R$100, R$150, R$200 a mais. Mas olha, a melhor dica que eu dou para vocês, essa aqui é a dica campeã. Junte um pouquinho mais
Pega um smartphone ali na faixa dos R$1.000, R$1.100, porque lá você já vai encontrar modelos excelentes. Por exemplo, ó, de cabeça já me vem aqui o Galaxy A14 e o Galaxy M14, são excelentes opções, lançados recentemente. Eles custam mais caro, mas com certeza vão trazer uma melhor experiência de uso, tanto na questão de desempenho, quanto de interface, quanto em câmeras. São aparelhos que vão garantir um futuro mais longínquo para vocês. Comprando um aparelho mais barato, você economiza agora, mas pode ser que lá na frente você acabe precisando trocar justamente porque a performance vai ficando prejudicada com o passar do tempo. Então acredito que o melhor seja mesmo esperar um pouquinho mais, junta mais grana e pega um modelo melhor, porque com certeza você vai ter um aparelho que vai durar bem por mais tempo. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!